Olá, para quem está embarcando nessa jornada incrível que é a formação teológica, esse material aqui vai ser como um guia, sabe? Um mapa com 4 princípios que são a base para orientar cada passo desse caminho. Bom, vamos começar pelo começo mesmo, né? Antes de mergulhar de cabeça nos livros, tem duas perguntas que são, assim, o fundamento de tudo. A primeira é: o que de fato é a teologia? E a segunda, talvez até mais importante, por que estudá-la? As respostas que a gente dá para essas perguntas, nossa, elas vão moldar toda a caminhada. Sabe por quê? Porque a teologia de verdade não tem a ver com acumular conhecimento, como se fosse uma competição para ver quem tem a estante mais cheia. O lance é outro. É sobre cultivar uma vida que realmente floresce em amor e em obediência. O grande objetivo é a transformação. E onde a gente busca um norte para essas respostas? Olha, tem um diálogo nas Escrituras que é poderosíssimo para isso. É o conselho de um mestre, Paulo, para o seu jovem aprendiz, Timóteo. É nessa sabedoria que a gente vai mergulhar agora. Para a gente entender bem o conselho, é preciso se colocar no lugar do Timóteo. Ele estava em Éfeso e, gente, Éfeso era uma confusão. Era um caldeirão de heresias, mitos, filosofias que não levavam a lugar nenhum. Basicamente as fake news daquele tempo. Parece familiar? Pois é. A pressão que ele sentia para ceder, para abandonar os valores preciosos dele, é a mesmíssima pressão que qualquer estudante enfrenta hoje. O cenário muda, mas a crise é a mesma. Então, qual a primeira orientação de Paulo para o Timóteo e, claro, para nós? Aqui vem o primeiro pilar dessa formação. Pensar na teologia não como um banquete que acontece uma vez só, mas como uma nutrição. Uma nutrição que tem que ser contínua. E a chave para entender isso está numa única palavrinha que Paulo usa no original. Ele não diz que você tenha sido alimentado, algo que já passou. Não. Ele usa um tempo verbal que indica uma ação contínua, que não para. Pensa num soro gotejando sem parar na veia. É essa a ideia. Uma nutrição constante que mantém a vida espiritual ativa, pulsando. E aí Paulo usa uma metáfora que é simplesmente genial: o metabolismo da verdade. E funciona em 3 etapas, como a gente pode ver aqui. Primeiro, a pessoa ingere a palavra. Depois, o espírito processa essa verdade, sabe? Absorve os nutrientes. E por fim, isso gera crescimento, o que evita o enfraquecimento, o adoecimento espiritual. É um ciclo vital, entende? Então, a lição aqui é muito clara. O foco não pode estar no certificado pendurado na parede. O foco tem que ser nessa nutrição diária. O diploma, no fim das contas, é só a consequência, nunca o objetivo principal. Ok, primeiro pilar entendido, nutrição contínua. Agora vamos para o segundo princípio. E aqui a metáfora muda completamente. A gente sai, digamos, da clínica e entra direto na academia. Na Grécia Antiga, o ginásio era o centro da vida social. Era lá que se treinava o corpo, a força, a mente. Mas Paulo vem e propõe um outro tipo de ginásio, um ginásio da piedade. A palavra grega para isso é eusebia, e ela é a chave para a gente entender esse segundo pilar. E o que é essa piedade, essa eusebeia? Não é um conceito teórico que se decora num livro. É prática, é ação. Pensa num atleta que treina todo santo dia para uma competição. A piedade é isso. É o treino diário da devoção, da obediência. É a prática que constrói o músculo espiritual. Certo. Nutrição e exercício. Os 2 primeiros pilares cuidam da vida interior, do preparo. Mas a teologia não foi feita para ser vivida dentro de uma bolha. Por isso, o terceiro princípio nos joga para fora, para o mundo. É sobre ser um modelo, sobre a influência. E a ordem de Paulo para Timóteo é direta, reta, sem rodeios. Seja um padrão. Não só no que se fala, mas em como se vive, em como se ama, na fé, na pureza. O estudante de teologia é chamado para ser um modelo. A imagem que a palavra original typos evoca é perfeita. É como um selo, um anel de sinete, que pressiona a cera quente e deixa ali a sua marca. A vida de quem estuda teologia deixa uma marca em todos ao redor. Aí a pergunta que não quer calar é: que marca está sendo deixada? É uma marca de amor, de fé, de pureza ou é outra coisa? E aqui não tem para onde correr. A questão não é se haverá uma influência na comunidade. A influência é o fato. Ela vai acontecer. A grande questão é como vai ser essa influência. A vida de quem se dedica à teologia vai ser um reflexo fiel da verdade que estuda ou vai acabar sendo uma distorção dela? A escolha é muito pessoal.
E tudo isso nos leva ao último pilar. E olha, talvez seja o mais importante de todos. É o princípio que equilibra tudo. Pensa nele como o eixo central que mantém a estrutura toda de pé, firme. E aqui Paulo nos dá 2 comandos, um do lado do outro, inseparáveis. O primeiro, cuide de si mesmo. Isso é o que a gente chama de ortopraxia. É a vida prática, o caráter. E o segundo, cuide da doutrina. Isso é a ortodoxia, o conhecimento correto. Vida e doutrina são os 2 lados da mesma moeda. E a palavra mais importante nesse verso, pode acreditar, é a menor de todas. A palavra e. Ele não diz cuide da vida ou da doutrina. Ele diz e. Essa pequena conjunção une as 2 coisas. Elas não competem entre si. Elas se completam. Precisam andar de mãos dadas. Sempre. Porque o desequilíbrio é um perigo. Doutrina sem uma vida correspondente gera arrogância, um conhecimento frio, morto. Por outro lado, uma vida de boas intenções sem doutrina sólida gera superficialidade, um sentimentalismo sem raiz. Uma formação teológica saudável precisa das 2 coisas, uma mente sã e uma vida santa. Essa, então, é a caminhada. É um caminho equilibrado, com a piedade de um lado e a doutrina do outro. E manter esse equilíbrio é, ao mesmo tempo, o maior desafio e a maior proteção contra os perigos da arrogância e da superficialidade. E assim, a gente encerra essa reflexão. Mas fica uma pergunta no ar. Uma pergunta para cada aula, para cada leitura, para cada prova. No final de tudo, no fim da jornada, o diploma vai ser só um papel que representa o conhecimento acumulado, ou ele vai ser o símbolo de uma vida que foi de fato transformada? A resposta para isso, mais uma vez, define tudo.